Olá, tudo bem? Um abraço aí pra galera do bem. E hoje a gente vai ter uma aula sobre resolução de alguns exercícios de eletrodinâmica, tá? Do livro do Unificado. Começando aí pela 33, tá? A gente tem um gráfico de um resistor constante de ohm, né? Onde a gente tem dois pontos aqui conhecidos, né? O ponto A e o ponto B. No ponto A a gente tem 6 volts e 3 miliamperes. No ponto B a gente tem 12 volts e 6 miliamperes. Lembrando que o eixo Y aqui, volts, né, tem a sua unidade básica de tensão. Aqui o eixo X em corrente, né, ele está em miliamperes. E milha é vezes 10 na menos 3. Né, isso é muito importante para calcular esse resistor. Lembrando que o resistor constante, então, se acontece de dobrar a sua tensão, ele precisa dobrar a sua corrente para a resistência permanecer constante, já que resistência é igual a tensão dividida por corrente, né? Então, tu pode calcular a resistência em qualquer um dos dois pontos, tá? No A ou no B. É perceptível que 6 dividido por 3 dá 2 e 12 dividido por 6 também dá 2, né? Agora, lembra que a corrente está em miliamperes, né? Pegando aqui um ponto arbitrário, sei lá, o B, a gente vai ter que resistência tensão dividido por corrente. A tensão 12, a corrente 6 vezes 10 na menos 3 amperes. Né? A gente chega numa resistência de 2 vezes 10 na 3 ohms ou 2 kΩ. Né? Letra D, passando para o próximo exercício. 35. Resistor é ôhmico até 100 volts, tendo resistência de 6 ohms. Então, de 0 a 100 volts, ele tem uma resistência constante de 6 ohms. Né? A 110 volts, por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer com essa resistência. Ela vai variar provavelmente, né? Mas de 0 a 100 volts a gente tem que esse resistor é ôhmico e vale 6 ohms. Então, em 30 volts ele vale 6 ohms. Em 60 volts ele vale 6 ohms, né? Tendo uma variação de resistência nula, zero. Letra B. Passando para o próximo exercício, 37. Ele te dá pares de fios de comprimentos ou áreas ou materiais diferentes e te pede, né, em cada um desses pares, né, para tu saber qual a resistência maior. Né? O primeiro par, F1 e F2. Bom, uma coisa que é importante, a gente tem que lembrar que resistência é igual a resistividade vezes comprimento do resistor dividido pela área da seção transversal dele. O primeiro par aqui, F1 e F2 de cobre, tem a mesma resistividade e a mesma área. O que muda é o comprimento L. Quanto mais comprido o resistor, maior resistência ele tem, então o F2 tem mais resistência. Par F3 e F4, né? Eles têm a mesma resistividade, né? Porque eles são feitos de alumínio, eles têm o mesmo comprimento, mas diferem em área. Como a área é inversamente proporcional à resistência, com menor área é aquele que tem a maior resistência. O com menor área é o F3, portanto, nesse par F3 e F4, o F3 é o que tem a maior resistência. Par F5 e F6, né? Eles têm o mesmo comprimento L e a mesma área de seção transversal A. O que difere é o Rho. Né? Entre cobre e alumínio, aquele que melhor conduz, ou seja, aquele que melhor deixa a corrente elétrica fluir, nele é o cobre. Por consequência, aquele que menos deixa a corrente passar nele é o alumínio. Então ele tem uma resistência maior. Beleza? Entenderam? Então, a alternativa certa da 37 é a E. Só repetindo a última parte, tá? O cobre ele é melhor condutor. Então, o mais resistente à passagem da corrente elétrica é o alumínio. Por isso que é o F6 a certa desse par. Letra E. F2, F3 e F6. Passando para a próxima questão, a 44. A gente tem aqui um chuveiro que funciona na tensão de 110 volts. E ele pode ser ligado em 3 estações, né? Na verão, na primavera e no inverno. Onde é que ele vai consumir mais energia? Né? No inverno, porque ele precisa esquentar mais a água, por consequência ele vai ter uma maior potência, né, no inverno, uma potência dissipada maior no inverno, e também uma maior corrente, né, visto que a gente está partindo do princípio que os banhos, tanto no verão, como na primavera ou como no inverno, eles têm o mesmo tempo, por isso a energia é maior no inverno, já que ele consome maior potência. Né? E partindo do princípio que potência é tensão vezes corrente, que a tensão é sempre constante, vale 110, aquele que tem mais potência vai utilizar mais corrente. Aí tu precisa usar um disjuntor para fazer a proteção, né, elétrica desse chuveiro. E aí tu tem, né, a opção de comprar
um disjuntor que tem a sua... Tu compra um disjuntor através do quanto ele aguenta de corrente, tu pode comprar ele a partir do verão, da primavera ou do inverno. É óbvio que é mais inteligente comprar ele no inverno, né? Porque vamos fazer um exemplo prático. Digamos que a corrente do verão seja 10 amperes, a da primavera seja 20 amperes e a do inverno seja 30 amperes. Se tu, por exemplo, comprar um disjuntor aí de 20 amperes, significa que ele vai ligar tranquilamente no verão e ele vai ligar, digamos, numa situação ideal na primavera. Porém, quando tu tentar ligar ele no inverno, que é 30 amperes, ele desarma antes, porque ele é um elemento de proteção que aguenta até 20 amperes. Né? Se tu tentar ligar ele no inverno, que são 30 amperes, ele desarma. Né? Então, o mais correto é tu comprar, né, um disjuntor frente ao inverno, que é onde mais consome corrente. Calculando a corrente que vai consumir no inverno, né, nessa questão, a gente tem que no inverno se dissipa 3.200 watts numa tensão de 110 volts. Né? E como essa razão aqui entre potência e tensão vai te dar corrente, a gente chega num valor de 29,09 amperes. Tá? Frente a isso, tu pode comprar, então, numa situação ideal, um disjuntor de 29,09 amperes. Só que as opções são 20, não dá. 23, não dá. 25, não dá. 30 dá. 40 também dá. O que é mais seguro comprar? Um de 30 ou um de 40? É mais seguro tu comprar ali esse disjuntor com uma faixa de 3, 5, 10, 15% a mais do valor ideal, né, de 29,09 amperes. Por quê? Porque se tu compra um disjuntor de 40 amperes, tu está sujeito a passar nesse teu resistor ligado do inverno, né, nesse teu chuveiro ligado no inverno, uma corrente de, por exemplo, 39 amperes, que ela pode ser, né, prejudicial ao funcionamento do chuveiro. Então o mais seguro é tu comprar um resistor com uma faixa um pouquinho pequena, né, acima daquela corrente ideal de 29,09 amperes. Por isso que a resposta certa dessa é a letra B, 30 amperes. Vamos para o próximo exercício. Muito parecido com o 44, só que aqui é um pouco mais teórico, né, o 51. Ele fala sobre o inverno, né, como seria a resistência no inverno frente à do verão, por exemplo. Né? Então a gente já viu, por exemplo, que no inverno a gente tem uma maior energia gasta no mesmo tempo de banho, né? Por consequência uma potência maior e uma corrente maior. Como passa muita corrente, né, frente ao verão em relação ao inverno, passa muita corrente no inverno frente ao verão, né? Então a gente vai basicamente ter mais corrente no inverno e, por consequência, uma resistência menor. Pensa comigo, né? Se no inverno passa mais corrente, significa que ele resiste menos. Por isso que a resistência é pequena. E para tu ter uma resistência pequena, por exemplo, né, lembrando da lei de Ohm, Rho vezes L dividido por A, para tu ter uma resistência pequena, o teu L, o teu comprimento, ele tem que ser diminuído, ele tem que ser menor. Né? O que caracteriza a letra C como resposta certa. Né? Tem uma resistência diminuída, por exemplo, diminuindo-se o comprimento do resistor. Vamos para o próximo exercício, 54 do Enem. Tem uma torneira, né, a torneira suprema ligada aqui, na configuração de 220 volts, escolheu para ela ser quente. No quente, a maior potência que ela consome é 5.500 watts. Né? Frente a isso, tu tem potência 5.500 watts numa tensão de 220 volts. Tu pode calcular a resistência que tu ligou a esse chuveiro através da equação tensão ao quadrado dividido pela potência. A resistência que tu escolheu, então, é uma de 8,8 ohms, né, para esquentar a tua água. O que acontece? Agora, ao invés de tu ligar essa resistência, né, em 220 volts, tu ligou ela em 127 volts. O que caracterizou, com certeza, né, num decréscimo da tua potência. Né? Se fosse 110, por exemplo, tivesse mudado de 220 para 110, o decréscimo seria do U ao quadrado, né? Só que o U estava dividido por 2, então a tua potência cairia por 4 vezes, né? Porque o U está ao quadrado, mas calculando isso normalmente. A tua nova potência, ligando agora a tua resistência, o teu chuveiro, numa tensão não mais de 220, mas sim de 127, lembrando que a resistência permanece constante, tu não mudou a resistência, o que mudou foi a tensão. Tu vai ter uma tensão de aproximadamente 1.832 watts, e como o exercício que é a resposta aproximada, fica com a letra A, 1.830 watts. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham feito um bom proveito, né, desses exercícios,
e até mais.